Amém. Boa noite. Meu Deus do céu. Vocês estão aí? Vocês estão muito quietos hoje. Aconteceu alguma coisa? Né? Vocês estão bem? A Zoe fala, eu pergunto para ela, tá bem, filha? Sim. Amém, que bom. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui ministrando. O pastor Daniel está viajando, muito trabalho lá fora, São Paulo, muitas igrejas, então ele está trabalhando desde segunda trabalhando. E ele gosta de falar, né? O pastor gosta de falar, então ele está fazendo o que ele ama, ministrando a palavra do Senhor, amém? Creio que Deus tem algo poderoso, Ele está fazendo algo poderoso esses dias. E o nosso banner é continue a sonhar. Parece que é desenho do Nemo, né? Continue a nadar, continue. Não é, continue a sonhar, continue a sonhar. Vocês não estão bom de risada hoje. Certo que eu não sei contar piada, mas você tem que me ajudar um pouquinho. Continue a sonhar. Deus falou muito comigo esses dias, porque nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo, não é? Um tempo que esses últimos dias gerou uma confusão, gerou desânimo, gerou frustração, gerou medo, gerou covardia em muitos. Então é um tempo que nós passamos por um processo muito, muito difícil. E Deus me deu essa palavra: continue a sonhar. Continue a sonhar, amém? Eu estava orando no meu quarto e eu estava orando pela nação brasileira, orando pelas igrejas, orando pelos pastores. E eu comecei a falar sobre isso com Deus, que é um tempo tão ruim, né? Nós esperávamos uma coisa e aconteceu outra, né? E Deus me falou, mas não é o que vocês querem, é da forma que eu quero. Mesmo nós achando que é muito ruim, mas não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é como nós queremos, mas é como Deus quer. Da forma dele, do jeito dele e no tempo dele, amém? E Deus me falou, minha filha, continue a sonhar. Sabe que aquele domingo das eleições, eu fui para casa, eu não dormi a noite toda. Porque no meu coração, eu esperava algo como você. Creio que todo mundo esperava algo, né? E quando recebemos a notícia, nós fomos para casa, eu fui dormir e eu não dormia. Eu passei aquela noite em claro, pensando como será o nosso futuro. Como será o futuro da nação brasileira? Como será o futuro dos nossos filhos? Como será o futuro das igrejas? Sabe que eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão preocupada aquela noite e eu passei dias e dias sem conseguir dormir. Eu acho que muitos passaram assim, não passaram? Quem passou dias sem dormir pensando? Passamos dias sem dormir. E eu comecei a falar com Deus sobre isso. Sabe que foram dias para mim que foi muito difícil até orar, que estava pesado, não estava pesado? Pesados dias, pesado assim. Tu ia orar e não tinha como orar, porque você só pensava naquela eleição, naquele domingo terrível. E eu comecei a orar um dia, fui orar no meu quarto. E eu fui até questionar Deus aquele dia. Por que nós oramos tanto? Por que nós tivemos tantas palavras proféticas? Que ia ser um tempo da nação brasileira e aconteceu isso.
Deus me falou, quem disse que não vai ser o tempo da nação brasileira? Quem falou que eu não vou fazer algo acontecer? Eu me alegrei naquela tarde. E Ele me disse, continue a sonhar, não pare de sonhar. Porque, sabe, falando para você agora, você que é filho de Deus, crente não. Porque hoje, quem se dizia crente, nesses dias, se tornou um covarde. Quem se dizia crente. Porque um filho de Deus não é covarde. Um filho de Deus não para quando recebe uma notícia ruim. Um filho de Deus que crê na palavra, que crê no Senhor, ele não vai dar ouvidos para o mundo lá fora, como o pastor Charles falou. Crente que se diz crente esses dias se acovardou e muitos pastores, muitas igrejas, muitos crentes se acovardaram e retrocederam para trás. Tem aquele ditado que crente até o diabo é, não é? Crente até o diabo é. Então você não pode ser um crente nesse tempo. Você tem que ser um filho de Deus, que crê na palavra, que vive pela palavra, que olha para o alto e sabe que o nosso socorro não vem da terra, que o teu socorro e o meu socorro não vai vir da terra. E foi muito profético, porque o que a nação brasileira estava pedindo esses dias? A intervenção do exército, não era? Que o exército viesse intervir. E foi a oração nossa. Até eu orei isso. Deus, que o exército venha. Que o exército venha e mostre a justiça, e mostre a verdade. Não foi isso. Eu orei sobre isso. Numa sexta-feira aqui no culto, o pastor Daniel, ele foi muito usado por Deus naquele dia, naquela noite. Eu me alegrei quando ele falou aquilo, que não é intervenção da terra, mas sim intervenção dos céus. Não é intervenção de um exército natural, mas sim intervenção do exército sobrenatural que vem dos céus. Então, meu filho, você não precisa ter medo nesses dias. Porque não é a intervenção da terra que vai fazer algo, mas sim a intervenção do céu. E eu creio que o nosso Deus é poderoso. Eu creio que o nosso Deus vai fazer algo poderoso. Eu creio que o nosso Deus está fazendo algo que vai abalar as estruturas da terra. Eu creio. Eu me alegrei tanto. Eu passei semanas desanimada com isso. Mas posso te falar que eu venho de dias com muita força do céu, crendo muito no Senhor e vendo o nosso futuro e crendo que algo poderoso Deus está fazendo. Então, para você que estava preocupado e com medo, para você que estava quase virando um crente covarde, muitos crentes covardes retrocederam nesses dias. Muitos pastores covardes. Para você que não é um crente, para você que é um filho de Deus, espere, espere. A nossa esperança está no Senhor. A nossa intervenção que nós precisamos não é natural, é dos céus. A nossa intervenção de um exército da terra não é natural, é do exército dos céus. Então, eles estão se preparando. O exército dos céus está se preparando. E eles estão vindo cheios de força, amém? Eu tinha que falar isso. Para você que está aqui, crê no Senhor cada vez mais. Eu quero falar sobre, não tem como não falar sobre esse homem, como é, continue a sonhar. Eu quero falar sobre José. Esse tempo nós somos como José, amém?
José foi um homem que o Senhor usou muito em sonhos. José foi um sonhador, e por ele ser um sonhador, ele foi perseguido muito. Ele sofreu muito, ele guerreou muito, ele batalhou muito. A história de José é poderosa. Quando Deus me deu essa palavra e falou, fale sobre José. É um tempo de Josés. Que você seja um José nesse tempo, amém? Eu quero ler, não vou ler tudo porque é muito extenso, e eu não quero ser extensa, em nome de Jesus. Amém? Pastor Ismael, isso aí. Pastor Ismael, amém? Quero ler Gênesis 37. Vamos ler. Todos sabem da história de José, não sabem? Todos conhecem, né? Que José foi um homem sonhador, que José era o filho mais amado de seu pai, que José, os irmãos de José tinham muito ciúme dele. Então vocês sabem essa história, né? Quem lê Bíblia sabe, amém? Para você que não lê a Bíblia, comece a ler a Bíblia nesse tempo, amém? Eu quero ler do 37 a partir do 18. Que eu quero ler vários versículos, então eu não posso ler tudo. Gênesis 37, 18 fala assim: eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar. Isso os irmãos de José estavam planejando. Dizendo uns aos outros, lá vem o sonhador. Sabe que nesse tempo, para você que sonha, para você que crê que o Senhor, Ele tem sonhos poderosos e grandiosos, você nesses dias, você vai ser como José. Porque você vai ser uma pessoa que vai sonhar nesse tempo. E esse tempo que nós estamos vivendo, parece que não é permitido sonhar mais, não é? É ou não é? Parece que nem sonho você tem mais. Pessoas que tinham sonho de ter uma casa grande, não tenho mais. Pessoas que tinham sonho de ter um carro novo, não tem mais. Pessoas que tinham sonho de ter uma família, de ter um casamento abençoado, também não tem mais. É ou não é verdade? Você, nesses dias, para você que vai ser um sonhador, que eu creio que você vai ser um sonhador nesses dias, se prepare, que pessoas vão vir perseguir vocês. Sabe por quê? Eu posso falar que quando vem a perseguição, é porque algo poderoso Deus está para romper. E para você que é um sonhador, sempre tem um ladrão de sonho do lado. Sempre vai ter um ladrão de sonho. Pessoas que estão do teu lado. E eu posso te dizer, os mais de perto, a família às vezes. Os mais de perto são as pessoas que mais te roubam sonhos. Porque José estava sendo perseguido pelos irmãos, pela casa dele, pela família dele. José não estava sendo perseguido por pessoas que não conheciam ele. José estava sendo perseguido pela família dele. Então, para você que é um sonhador, para você que não deixa de sonhar, para você que não vai parar de sonhar nesse tempo, se prepare. Se prepare. Que sempre vai ter um ladrão de sonho do teu lado, te dizendo assim, você não vai conseguir. Pare de sonhar porque não é tempo de sonhar. Pare de querer uma casa grande porque você não vai conseguir, porque hoje nós não sabemos o que esperar do nosso governo. Para você que até queria ter uma família, eu não vou nem ter família, porque não sei como vai ser daqui a uns anos. Esses são ladrões de sonhos. Para você que queria ter uma empresa, vai ter os ladrões de sonhos que vão dizer, não faça isso, porque não é tempo de investir. Não é tempo de investir no Brasil, porque o Brasil vai quebrar. Ladrões de sonho. Um tempo que se levantarão ladrões de sonhos para nos roubar. Para aquele que é crente,
que até crente até o diabo é, como eu falei, para aquele que é um crente, para aquele que não é filho de Deus, esse vai ouvir os ladrões de sonhos. Esse vai entregar os sonhos. Esse não vai querer sonhar mais, porque ele está ouvindo só notícia ruim. E José foi perseguido pelos irmãos. José era um homem que sonhava muito. E às vezes, eu acho que aqui, no começo do verso, do capítulo 37, conta ali, que José sonhou, teve sonhos e compartilhou com seus irmãos. Sabe que tem pessoas, eu acho ali que José errou muito. Porque ele compartilhou com pessoas que não acreditavam nele. Ele compartilhou com pessoas que não amavam ele. Ele compartilhou os sonhos que Deus deu para ele com pessoas que tinham ciúme dele. E você vai ter que escolher bem nesses dias com quem você vai compartilhar os seus sonhos. Que provavelmente, se você compartilhar com pessoas erradas, com pessoas que não te celebram, provavelmente você vai perder o teu sonho. Então você tem que estar atento nesse tempo. Estar atento, primeiro, aos sonhos de Deus. Estar atento a quem você está ouvindo. Estar atento que tipo de pessoa anda ao teu redor, anda ao teu lado. Será que você anda com pessoas que te celebram? Será que você anda com pessoas que querem a tua felicidade? Será que você anda com pessoas que querem ver você prosperar? Você já perguntou isso? Essa semana eu sofri muito ataque. Sempre quando o pastor viaja, eu sofro muito ataque. E vou te falar da família, dos ladrões de sonhos. E teve um dia que eu fiquei tão brava, que eu discuti com essa pessoa. Porque ele veio, ele me atacou, ele falou palavras pesadas para mim. E eu, como sou uma pessoa que gosto de guerrear, meu Deus, eu deixei de ser filha de Deus aquele dia. Pedi licença para o Senhor. Senhor, me dá licença um pouquinho. Deixa eu ativar a minha chave da guerra agora. Deixa eu pegar a minha espada agora. E eu falei. Eu fiquei tão brava. Tão brava. Pastora Ana e o pastor Cris estavam lá. A pastora Ana disse que chegou a sair de perto e ficou com medo de dar uma guerra. Eu fiquei tão brava com aquilo. Sabe, eu falei. Chamei, meu Deus. Ai, de tanta coisa. Eu acabei pecando, eu confesso que eu pequei. Só que eu vi ali um ladrão de sonho do meu lado. Sabe quando a pessoa acha que você está sozinha? Porque o pastor, meu esposo, não estava comigo? E quando vem e te ataca, se aproveita da situação, que acha que você está fraco. Infelizmente, eu não sou fraca nessas horas. Infelizmente, eu gosto de uma guerra. Infelizmente, eu gosto de pegar minha espada e dar uma cortada no capeta. Ele me pegou num dia que eu estava aguçada aquele dia. Eu não estava naqueles dias de mulher, não, mas eu estava aguçada. Que toda mulher fala, estou nos meus dias, né? Sai de perto, que é o Satanás perto, quando fala. Estou nos meus dias. Não existe isso, minha irmã. Não tem isso de estou nos meus dias. Vai se converter, não existe isso. Eu falei aquilo, discuti, briguei, confesso o meu pecado, fiquei mal. Fui para dentro da minha casa e fui orar e fui pedir perdão ao Senhor, porque eu falei muita coisa. Eu senti que eu fui atacada, muito atacada. E eu vi que era um ladrão de sonho do meu lado, tentando roubar os sonhos, sabe?
tentando te desanimar, tentando dizer que estava errado, tentando falar que não ia dar certo, que tinha que fechar, que tinha que parar, que não vai dar certo. Eu fui orar e eu chorei muito aquele dia. Eu chorei assim uma meia hora, mas eu te confesso que eu chorei de raiva aquele dia. Que como que eu pude dar ouvido, parar e escutar um ladrão de sonhos, uma pessoa que não sonha nada. E eu posso te dizer certeza, pessoas que não sonham são pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas sem ânimo, pessoas desanimadas, pessoas que não sonham, que não têm os sonhos de Deus, de viver coisas grandes, coisas poderosas, são pessoas tristes. Pode conversar com alguém que não sonha, você vai ver como é a vida dela. Uma pessoa que não sonha, que não crê, que não vê o futuro, que não crê no Senhor, são pessoas que não vivem nada, que não vivem o que Deus tem para ela. E José foi perseguido, José foi atacado pela família, José sofreu. E fala na Bíblia aqui, continuando, eles falavam no versículo 19, dizendo uns aos outros, lá vem o sonhador, vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Olha que loucura. A família de José, os irmãos de José, pensando em matar ele. Então você vai viver esses dias que pessoas vão estar ao teu lado pensando em matar o teu sonho. Você vai viver esses dias que vai existir pessoas como os irmãos de José, que vão olhar para você como você sonha muito, e você às vezes compartilha com pessoas que não pode compartilhar, elas tentando matar os teus sonhos. Porque aqui não era só matar José, era matar os sonhos que Deus tinha dado para ele. O Senhor libera muitos sonhos. E você vai viver os sonhos de Deus se você crê. Se você não crê nos sonhos de Deus, você não vive nada. E José era tão sonhador que sofreu tanto, foi perseguido, tentaram matar, os irmãos tentaram matar ele, os irmãos tinham ciúmes dele, os irmãos foram contra ele, pegaram José. Agora vamos partir lá para a parte 23, eu não quero me demorar muito. Logo que José chegou aos seus irmãos, eles despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando. E agarrando-o, lançaram na cisterna. A cisterna estava vazia e não havia água. José foi perseguido pelos irmãos. Foi tirada a túnica dele. José foi jogado em uma cisterna que não havia água. Olha o que os irmãos de José fizeram só porque ele era um sonhador. Esses dias, muitas pessoas nos procuraram, eu e o pastor. Eu posso te falar, muitos pastores de igrejas, falando que queriam fechar a igreja. Que agora não adianta mais ficar aberto, porque o que vai ser das igrejas, o que vai ser de um crente, ele falou crente, né? Crente não vai ser nada. Sabe, pessoas desesperadas por causa dessa eleição, pessoas que estavam agarradas somente em um homem, agarrado no governo da terra, pessoas que, eu posso dizer que pessoas que não leem a palavra, que não creem no Senhor, pessoas fracas, falando que não adiantava mais, que não adianta mais fazer mais nada. Não adianta mais ter igreja, não adianta mais querer comprar uma casa grande, uma casa nova, não adianta mais querer conquistar algo material. Vou fechar isso, vou fechar aquilo, não quero mais, estou indo embora. Vários e vários. Pessoas que estavam somente agarradas na terra. Estavam com a esperança deles no governo da terra.
e se frustraram. Claro que nós queríamos que esse governo não ganhasse. Isso é fato. Porque nós sabemos como vai viver, como vai virar o Brasil. Se Deus não vir com a intervenção dele. Nós sabemos como vai ser. Para você que olha a TV, para você que olha um jornal, para você que está informado, é só olhar para a Venezuela, é só olhar para Cuba, para a Argentina, só olhar para eles, para os países, você vai saber o que eles querem tornar o Brasil, o que eles querem tornar a nação brasileira. Se é o que eles estão falando, que pode acontecer, mas se o governo dos céus não intervir. Se. Então você não pode ser uma pessoa que permite ladrões de sonhos, covardes, pessoas que se dizem crente, covardes, retrocedendo, sabe? Pessoas que estavam dentro de uma igreja, pessoas que jejuavam, que oravam, que viviam dentro de uma igreja falar que não adianta mais sonhar. Pessoas covardes, crentes. E daí vem esses covardes, que para mim são pessoas covardes, não tem outra palavra para usar. Vêm e querem atacar você, atacar o teu sonho. Vêm e querem roubar o teu sonho e falar para você que não faça mais nada da tua vida. Não tente conquistar mais nada, não queira mais nada para você. Covardes. E eu fiquei olhando para aquilo, disse, meu Deus, o que eles estão lendo? A Bíblia não é. A Bíblia não é. Porque se você for olhar para a nossa palavra, para a Bíblia, nós vamos viver o melhor dessa terra. Para você que lê a palavra, nós somos um povo vitorioso. Para você que lê a palavra, que o nosso Deus é todo poderoso. Não há outro Deus como o nosso Deus. Você não está ouvindo um ladrão de sonho. Eu fiquei dias fraca, porque as notícias, querendo ou não, elas entram. Elas vêm, porque foi tanta notícia ruim, que você ligava a TV, não dava para ligar a TV. Mas eu parei, e em meio a tanta notícia ruim, há tantas vozes que não vêm do céu, você se perde, porque você não sabe mais o que escutar. É ou não é? Porque há tantas vozes ruins, tantas vozes liberando coisas ruins, que você acaba ouvindo o que eles estão falando, e aquilo vem e entra em você. E entra. E às vezes te pega nós num dia fraco, num dia desanimado, e você cai naquilo, não adianta mesmo. Eu pensei muito na minha filha. O que vai ser da minha filha? O que vai ser dessas escolas? E Deus veio com uma paz tão poderosa, uma paz tão grandiosa naquele dia sobre a minha vida, me dando tanta força, me falando, minha filha, continue a sonhar. Continue a sonhar, porque a intervenção que está vindo não é da terra, é do céu. Então não espere nada da terra nesses dias. Não espere nada da terra esses dias. E para você que achou que esses dias orou muito, jejuou muito, sinto muito em te dizer, você vai começar a orar agora. Você vai ter que começar a orar agora. Você vai ter que começar a jejuar agora. Nós só nos preparamos em oração.
para entrar para esse tempo. Para você que quer viver milagres, para você que quer viver os sonhos que Deus te deu. Não pare de sonhar esses dias. Não deixe de sonhar, porque um governo entrou na nação brasileira. Não pare de sonhar com a tua casa, não pare de sonhar com a tua empresa, não pare de sonhar com o Brasil, porque um governo entrou no Brasil. E nós sabemos que é um governo comunista, anarquista. Nós sabemos que é um governo ditador. E nós sempre falamos num avivamento, não falamos? Essa igreja sempre fala num avivamento, fala, né? E pode escrever que agora chegou a hora do nosso avivamento. O avivamento está vindo agora. Sabe por quê? Porque pessoas que não eram crentes, pessoas que eram crentes, elas vão se levantar como filhos. E claro que vai ter pessoas que vão ser crentes nesse tempo, como eu falei. Mas os filhos de Deus vão se levantar na terra, como nunca houve. Eu creio que os filhos de Deus vão se levantar em força nesses dias. E algo Deus está liberando por causa da oração e da intercessão dos filhos de Deus. Então você não pode ser nesses dias um crente comum nesses dias. Você não pode ser um crente nesses dias. Pessoas que vieram falar: ai, pastora, cadê o Deus de vocês? Sabe? Tu não ouviu isso esses dias? Eu ouvi. Cadê o Deus de vocês? Vocês não oraram tanto? Vocês não jejuaram tanto? E eu vou te falar que não foi pessoas que não conhecem a palavra, pessoa crente, que se dizem crente. Sabe que eu olhei assim, meu Deus, se eu tenho uma espada agora eu corto a cabeça. Afrontando, perguntando onde está o nosso Deus. E eu falei: minha filha, nós não esperamos a intervenção da terra. Você está vivendo pela terra, infelizmente. Nós estamos esperando a intervenção dos céus. Então a nossa ajuda está vindo, a nossa vitória está vindo. Então eu não estou preocupada com nada. Se você já perdeu motivo de viver, sinto muito. Sinto muito para você. Que foram dias que vozes vieram afrontar os filhos de Deus. Foram dias que vozes contrárias à palavra de Deus veio nos afrontar. Eu fui afrontada, você foi afrontada esses dias? Quem foi? Teve muita gente afrontada. E José sofreu todo esse processo. José foi perseguido, José foi caluniado, José foi jogado numa cisterna. E parece que a vida de José ia melhorar. Não, piorou. José foi vendido para um povo medianita. E parece que a vida de José ia melhorar. José foi vendido para Faraó. Nenhum momento na Bíblia fala que José parou de sonhar. Nenhum momento na Bíblia fala que José questionou Deus. Nenhum momento na palavra fala que José pensou em desistir. José passou tudo isso. E nós, acontece uma coisinha, já não quero mais nada. Pessoas que vivem uma frustração, pessoas que vivem uma luta, já não querem mais nada. Desistem de tudo. Já não sonham mais, não creem mais no Senhor, não têm mais os sonhos que Deus liberou, já não acreditam em mais nada. Eu já não vou mais ir na igreja, não adianta ser crente, não adianta servir a Deus. Covardes.
E os covardes não herdarão o reino dos céus. É a primeira palavra. Não é nem assassino, não é nem ladrão, é covardes. Você lê Bíblia? Covardes. Nem o assassino vem em primeiro lugar. Os covardes. Pessoas que nesses dias vão se levantar muito sonhadoras, como José. E pessoas nesses dias você vai ver caindo, retrocedendo, deixando tudo, não crendo mais em Deus. Pessoas que vão até apoiar governos errados. José foi perseguido, tentaram matar, foi atirado numa cisterna, tiveram ciúmes. José foi atacado pela família. José foi traído pela família e não deixou de sonhar. E eu quero te perguntar agora, você deixou de sonhar esses dias? Você tem ouvido ladrões de sonho ao teu lado? Não ouça, não escute mais palavras contrárias. Não dê ouvidos mais a ladrões de sonhos. Não dê ouvido mais a pessoas que desistiram. Não ande do lado com pessoas que desistiram. Não ande do lado de pessoas covardes. Eu estou com isso na minha mente. Eu não ando do lado de pessoas covardes mais. Eu não paro mais para ouvir pessoas que roubam nossos sonhos. Eu não paro mais para ouvir pessoas que não creem na palavra de Deus. Eu não paro mais. Eu não dou nem ouvido. Porque Deus falou para mim, continue a sonhar. Continue a sonhar. Eu falo para você, continue a sonhar. Continue a sonhar no teu projeto, continue a sonhar na tua casa grande, continue a sonhar na tua empresa, continue a sonhar na família, continue a sonhar num carro novo, continue a sonhar na nação brasileira. Você não pode ser uma pessoa que vive pelo que os outros falam. Você não pode ser um filho de Deus que escuta pessoas covardes, pessoas que se dizem cristãs. Não escute pessoas assim. Eu ando muito brava com gente covarde ultimamente. Que pessoas que sabem a Bíblia. Sabe aquela pessoa que te fala versículo toda a Bíblia? Já sentou com pessoa assim? Que conhece de ponta a ponta. Meu Deus, tu vai falar com ela, cita um versículo para ti. Eu disse, nossa, meu Deus do céu. Pessoa que tu vai falar uma coisa, porque lá em Mateus, sei que lá assim. Só para dizer que ele lê a Bíblia, que decorou a Bíblia. Mas vai ver a vida dessa pessoa. Se ela vive o que está na palavra. Porque muitos que estão agora assim, os covardes, eram esses. Que estavam dentro de uma igreja anos. No mesmo lugar sentado. Anos. Que nunca viveram um sonho de Deus. Anos. Que deram ouvido a ladrões de sonhos. E se tornaram um ladrão de sonho. Anos. Eu ando muito brava com gente assim. Os covardes. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes. Vai ler a Bíblia, que é a primeira palavra que fala. Pessoas que desanimaram. Pessoas que, não vou mais na igreja porque Deus não faz nada. Que vontade de pegar uma espada. Se eu tivesse um 22 na hora, eu vou comprar para mim um 22. Eu vou comprar um. É o meu sonho,
um dos meus sonhos. Eu quero ter um 22. Porque se chega eu ter um 22 na hora, eu dou um tiro na bunda, nem que seja para alertar a pessoa. Se sai daqui, Satanás. Sai daqui, covarde. Quer ir embora, vai embora. Quer deixar de sonhar, deixa de sonhar. Mas não venha roubar os meus sonhos. Não venha roubar o que Deus colocou dentro de mim. Não venha dizer que o Senhor não vai fazer. Não venha me falar que Deus não é poderoso. Não venha me dizer que o governo da terra vai fazer algo. Não venha me dizer que Deus não vai fazer algo. Não venha. Não fique do meu lado. José foi um exemplo de homem que sonhou até o fim. José não entregou os sonhos dele para um ladrão de sonho. José não foi um crente. José foi um filho de Deus. José foi um filho que creu até o fim. Foi atirado na cisterna. Foi vendido de novo. Quando ele achou que estava tudo bem, lá no 37 fala, no 36 fala, e os midianitas venderam José no Egito, a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Quando José achou que ia tudo muito bem, na casa de Potifar, ele foi assediado sexualmente. Que loucura, né? A mulher de Potifar queria se deitar com José. E fala a palavra que ela atacava ele. Ela queria porque queria deitar-se com José. E José disse não. Não, não, não. Não vou trocar meu sonho por isso. Não vou trocar o sonho que Deus me deu por isso. Não. Quando estava tudo bem, que José estava ali bem, que Potifar viu que ele era um homem de Deus e que ele prosperava, acontece isso. A mulher dele mente para Potifar que José a tinha atacado. E ela pega a túnica de José, e José foge. E ela entrega a túnica para Potifar, dizendo que ele tinha atacado ela. O que aconteceu? Foi jogado numa prisão. Meu Deus, nós não passamos nem a metade disso. E às vezes passamos uma lutinha e já queremos entregar tudo. Passamos uma luta, às vezes é uma enfermidade, ou é algo na família, ou é na empresa, e já queremos entregar tudo. Abandonar tudo. E não vale a pena sonhar. Você acha que José não sofreu? José sofreu. Foi, né? Foi jogado em uma prisão. Meu Deus. Quando estava tudo muito bem. E tem pessoas, nesses dias, que elas vão entrar numa prisão espiritual, sim. Porque essa luta nossa não é uma luta na terra. Essa luta nossa é uma luta nos céus. É uma guerra. Nossa luta é espiritual, não é terrena. Se você até aqui não entendeu que a nossa luta é espiritual, eu quero te alertar nessa noite. A nossa luta é espiritual. E nós só vamos vencer orando, jejuando, crendo, intercedendo. Nós só vamos vencer essa luta olhando para a palavra, crendo no Senhor. Então tem pessoas que vão entrar numa prisão emocional enorme nesses dias. Já tem pessoas entrando em depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Pessoas que estão ficando loucas. Um estado emocional, numa prisão emocional tão grande. E José foi jogado na prisão. Parece que José
não ia mais sonhar. Porque passou tudo aquilo. Daí, jogado numa prisão. Por mentira, por calúnia, por difamação. E José não para de sonhar. Você não pode permitir que esses ladrões de sonhos roubem seus sonhos nesses dias. Você não pode permitir que pessoas que estão entrando numa prisão emocional tentem levar você junto. Você não pode permitir que ladrões de sonhos, covardes, cheguem até você e venham tocar a tua vida com palavras contrárias, com palavras de desânimo, com palavras malditas. Você não pode dar ouvidos para pessoas que não creem no Senhor. Você acha que a nossa vida na terra ia ser fácil? Com tudo que Jesus Cristo passou naquela cruz? Você acha que ia ser muito fácil? Você acha que ia ser fácil servir a um Deus Todo-Poderoso? Não vai ser fácil. Não é para fraco. Não é para gente fraca servir a Deus. Pessoas fracas não servem a Deus. Pessoas que não creem não servem a Deus. Pessoas desanimadas não servem a Deus. Elas podem até vir num culto. Elas podem até dizer que oram, que jejuam. Mas se é uma pessoa que não crê no Senhor verdadeiramente, que não tem a convicção na mente e no coração dela, que serve a um Deus que é todo poderoso, essa pessoa vai sofrer muito. Então, servir a Deus não é para pessoas fracas. Não sejam fracos nesses dias. Amém? Vocês estão fracos hoje. Sangue de Jesus. Remova a fraqueza de vocês hoje. Não sejam fracos. Não sejam covardes nesses dias. Que vão deixar tudo que o Senhor liberou para vocês, todos os sonhos que Deus tem, por notícias ruins. E isso só começou. Isso só começou. Então você tem que nesses dias se fortalecer no Senhor. Você tem que nesses dias se agarrar em fé, em coragem. Se revestir de uma coragem que só vem dos céus. Se revestir de uma força que é só Deus que pode dar. Pela tua força, pela nossa força, não vamos fazer nada. Porque pela força da terra, pela força terrena, não vai acontecer nada na nação brasileira. Pela força que estão clamando na terra, não vai acontecer nada. Mas se nós entendermos, e se nós formos como José nesses dias, e olhar para o alto, olhar para o futuro, e crer em cada sonho que o Senhor liberou, e crer que a nossa força está no céu, nós vamos romper. E eu creio que vai ser dias que Deus vai liberar algo poderoso sobre nossas vidas. Eu creio que o Senhor está fazendo algo poderoso. Eu posso dizer que o Senhor está muito quieto. Sabe quando fica muito quieto? Sabe quando você parece que não está escutando nada? Ele está só olhando, lá do trono, só olhando. Ele está olhando e passando os olhos deles. Cadê os meus filhos? Cadê os meus filhos, aqueles que sonham? Cadê os meus filhos como José, que sofreram e não pararam de sonhar? Ele está olhando. E sabe que se tiver um no nosso meio, uma pessoa no nosso meio, com o coração tão voltado para o Senhor, com o coração que crê tanto no Senhor, com o coração que sabe o que Deus pode fazer, se tiver um no nosso meio, Deus vem. Se tiver um, que você seja um desses, que nós sejamos um desses, para poder nós termos a intervenção que nós precisamos, que é dos céus. Deus, Ele está escutando.
Deus, Ele está ouvindo. Deus, Ele está olhando lá do céu e esperando uma resposta dos filhos de Deus. A terra geme pela manifestação da tua glória. Os filhos de Deus gemem pela manifestação da sua glória. Você é um filho de Deus nesses dias? Amém, pelo teu aleluia. Você é um filho de Deus nesses dias? Ou você é um daqueles covardes que eu estou encontrando muito? Que não querem mais nada. E chegam falando, achando que estão falando grande coisa. Pastora, não adianta mais ser crente. E eu olhando assim, meu Deus, dá-me graça, Senhor. Para mim não pegar meu 22 espiritual. Que tem o 22 da terra e o 22 dos céus também. E essa pessoa, vários. Eu não vou mais ir na igreja, eu não vou mais comprar, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais ter minha empresa, eu não vou mais comprar a casa que eu ia comprar, eu não vou mais, nada, não vai fazer mais nada. E eu olhando, Senhor, dai-me graça, Pai. Vontade de fazer como Davi, pegar a espada e cortar a cabeça de Golias, passar a espada. Eu me levantei em guerra esses dias. Eu estou pronto para a batalha. Eu não sei você. Eu me levantei com tanta força no Senhor esses dias. Porque eu vi que ladrões de sonhos tentaram roubar meus sonhos. Mas eu parei e comecei a ouvir a voz dos céus. Comecei a ouvir a voz de Deus. Que Deus me fala, continue a sonhar. Continue a sonhar. Continue a sonhar. Então não desista para você que pensou em desistir. Não pare para você que pensou em parar. Não dê ouvidos às notícias ruins. Não olhe para o governo que está para entrar na nação brasileira. Eles não têm poder. Eles não têm poder contra um Deus todo-poderoso e grandioso que está assentado num trono. Não tem poder. O problema nosso é que nós damos mais poder ao diabo do que para Deus. Pessoas que olham para o diabo e temem o diabo, e dão mais poder para o diabo e não dão poder para Deus. O Deus mais adorado responderá com fogo. Então que o nosso Deus seja um Deus mais adorado nesses dias, e que venha e responda com fogo na terra. Fogo que consome o pecado, fogo que consome a corrupção, fogo que consome o mal. Que seja assim. Não vamos parar e não vamos trocar os nossos sonhos por um prato de lentilha nesses dias. Não vamos parar e dizer que não, que o nosso Deus não tem poder. Não vamos dar ouvido para pessoas que somente leem a palavra, pessoas que, meu Deus, pessoas que citam a Bíblia de trás para frente, mas não vivem nada. Pessoas vazias de Deus, pessoas vazias do Espírito Santo, pessoas vazias de sonhos de Deus, pessoas que não sonham nada. Então você não venha me dizer que eu não vou mais na igreja, pastora, porque Deus não vai fazer nada, porque Deus não fez nada. Covarde, covarde. Palavra forte de falar, mas covarde. E eu ando irada com os covardes. Porque é impossível uma pessoa que se diz cristã viver a vida toda, 20 anos, lendo a palavra, vindo na igreja, e me dizer que Deus não vai fazer nada, que Deus não fez nada. Covarde. Covarde. Eu tenho me irado tanto com gente assim. Eu não tenho nem paciência de escutar mais. Eu não tenho paciência.
Impossível você ser um cristão nesses dias e não crer que Deus vai fazer algo, que Deus não vai fazer algo na nação brasileira. Impossível você achar que esse governo diabólico vai reinar, vai destruir a nação brasileira. É impossível pensar que você está acreditando nisso. E não é para os fracos esses dias. Para você que até aqui foi um fraco na fé, para você que até aqui andou para lá e para cá, sabe aquele morno, crente morno, que não sabe o que é, não sabe se é frio ou se é quente. E daí vem na igreja e vem ainda tentar o irmão do lado, desanimando, falando coisas que coisas mentirosas, roubando o sonho da pessoa do lado. Eu não tenho mais paciência com covarde. Pode entrar o governo que entrar na nação brasileira. O nosso governo vem dos céus, não vem da terra. Pode entrar o governo diabólico que entrar na nação brasileira. Eu não vou deixar de sonhar, porque um governo diabólico está tentando entrar e governar. O meu governo não é da terra. O meu governo não vem da terra. Para você que não crê, para você que não tem fé o suficiente para passar por isso, vem na nossa fé, vem junto. Eu sei que tem pessoas aqui com muita fé. Você conhece uma pessoa de fé porque ela é uma pessoa sonhadora. Mesmo passando por tribulação, mesmo passando por guerra, por luta, essa pessoa nunca desiste de sonhar. Você conhece a pessoa pelos sonhos. Então eu sei que tem pessoas aqui que sonham, que creem em Deus, que confiam no Senhor, que crê que esse governo vai entrar, mas não vai ter poder, que crê que a nossa salvação está em Deus, que crê que o nosso governo está no céu, não é da terra. Eu sei que tem pessoas assim aqui. Eu fico triste, eu fico irada, porque não é possível uma pessoa dizer que lê a palavra, que não lê o que está escrito aqui, que nós vamos viver o melhor dessa terra, Deus falou aqui, que nós somos um povo vitorioso, que nós temos uma herança poderosa que vem dos céus. Eu não posso acreditar que uma pessoa assim, que diz que lê a palavra, está sendo hoje um covarde, desistindo da palavra, porque isso é desistir da palavra. Isso aqui, quando você me diz que você acha que não adianta fazer mais nada agora, que Deus não fez nada, você está desistindo da palavra. Eu não posso acreditar que você vem aqui nesse lugar toda sexta-feira e domingo e vem me dizer que não vai fazer mais nada, que não acredita em mais nada. Fique em casa. Fique em casa. Não vem aqui roubar sonho dos outros. Não vem aqui ser um ladrão de sonhos. Não vem aqui ser um crente nessa cadeira. Ou você, nesse tempo, se levanta como um filho de Deus, ou você vai ser um crente governado pelo governo da terra nesses dias. Ou você vai ser um filho de Deus nesses dias e vai ser governado pelo governo dos céus, e vai vencer, e vai guerrear, e não vai baixar a guarda. Então não venha perder teu tempo aqui nessa cadeira, sentar e tomar lugar de outro. Chega. Deus está dando um basta para os covardes. Deus está dando um basta para os mornos. Chegou o tempo que Deus está dando um basta para pessoas mornas dentro da igreja. Ou você é frio, bem frio, ou você é muito quente, cheio de Deus, cheio do fogo. É o tempo dos quentes. É o tempo das pessoas que queimam pelo fogo de Deus. Não é tempo de pessoas mornas dentro da igreja. Pessoas que vêm aqui, tomam um lugar de outro. Não canta, não adora, não ora, não bate uma palma. Parece uma estátua sentada num banco.
e ainda fala do outro, que canta, que adora, que pula, que dança. Covarde. Cheia, Maíra. Ou você vai ser muito frio, ou você vai ser muito quente nesse tempo. Morno Deus não quer mais. Morno Deus está vomitando. E é um tempo que Deus está vomitando os mornos. José nunca desistiu. José sofreu tudo o que sofreu. Vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra. Leia. Leia o que José sofreu. Nunca desistiu de sonhar. E você, vem uma coisinha. Um governinho do inferno, que não tem poder para nada. Você já quer parar de vir à igreja. Um governo que não tem poder para fazer nada. Um governinho, que é um governinho. Que Deus só dá um... mata todos. E sabe que Deus... Ele não está fazendo nada ainda, porque Ele quer ver os filhos de Deus se levantar na terra? É muito fácil você ser um crente, é muito fácil você vir à igreja e Deus fazer tudo por você e você não fazer nada. Não se sacrificar. É muito fácil. E Deus está dando um tempo. Ele está dando um tempo para os filhos de Deus se levantar. Ele está dando um tempo para quem é morno começar a olhar, começar a ver. Não, eu não posso ser morno, eu tenho que me tornar um filho de Deus quente, cheio do fogo, cheio da presença nesses dias. Pessoas que não queimam pelo Senhor, não vivem nada. Pessoas que não queimam pela presença de Deus, não vivem nada. Pessoas que vêm aqui só para perder o tempo. Tu vai olhar a pessoa, meu Deus. Estátua é fichinha perto da pessoa. Não presta para dar um glória a Deus. Não presta para bater uma palma. Sabe, vem aqui e acha que Deus é obrigado a mudar a vida dela. E acha que Deus é obrigado, Deus tem que mudar a minha vida, senão não vou mais na igreja. Não venha mais na igreja. Deus não tem obrigação de mudar a tua vida. Deus não tem obrigação de fazer isso. Ou você se torna um filho de Deus cheio da presença nesses dias. Ou você vai ser aquela pessoa que os ladrões de sonhos vão roubar todos os seus sonhos. José não perdeu um sonho. Deus liberava sonhos e sonhos e sonhos para José. E José creu em todos os sonhos. Tanto que o final de José foi, ele interpretou o sonho de Faraó. E o que José se tornou? Governador do Egito. José se tornou governador do Egito. Porque, olha só, ele era tão sonhador, que Deus usou ele para discernir um sonho. Para interpretar um sonho de Faraó. Eles iam passar um tempo de fome. E Deus interpretou o sonho. E José interpretou para Faraó. E Faraó fez o que José falou. 7 anos eles não tiveram fome. Eles foram um celeiro para as outras pessoas. Então, para nós hoje, para você que é um José, você vai ser um sonhador, sim. E você vai ser um celeiro para outras pessoas a sonharem junto com você. Então seja um sonhador de sonho nesses dias. Seja um celeiro de sonhos. Não dê ouvido. Não dê ouvido para os mornos e para os covardes e para aqueles que não sonham. Não dê ouvidos. José se torna o governador. Interpretou o sonho de Faraó. Livrou o Egito da fome por 7 anos. E ainda foi celeiro para as outras nações. E mais, José, ele tirou a fome da família. Ele alimentou aqueles que traíram ele. Aqueles que roubaram os sonhos dele. Aqueles que tentaram roubar José, a família. José estendeu a mão. Você vai estender a mão esses dias para muitas pessoas.
Você vai ser um sonhador tão cheio de Deus que você vai estender a mão para aquele que não sonha. Para aquele que desistiu de sonhar, você vai liberar sonhos poderosos esses dias. Então não permita que pessoas venham dizer para você que Deus não tem poder. Não permita pessoas do teu lado chegar e roubar os teus sonhos. Não permita deixar pessoas vir e dizer que não adianta servir a Deus. Se você lê a Bíblia, se você tem fé e crê, você sabe o que a Bíblia fala. E a Bíblia não fala pouco de nós. A Bíblia não fala pouco do povo de Deus. A Bíblia fala que o povo de Deus vai viver sim o melhor dessa terra. Vai ser um povo abençoado, próspero. Vai ser um povo que vai ser um celeiro para as nações. É isso que a Bíblia, que a palavra fala sobre nós. Então não seja um crente esses dias, um covarde. Seja um filho de Deus nesses dias. E eu convido a equipe a subir aqui. Que eu creio que Deus está fazendo algo. Creio que o Senhor, nesses dias, Ele está liberando sonhos poderosos para muitas pessoas. E você não fique dando ouvido para pessoas que não sonham. Se Deus te deu um sonho, nesses dias, continue a sonhar. Continue a sonhar. Se levante em pé, por favor. Eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso. Eu creio que Deus Ele está liberando algo poderoso nesses dias. Então, para você que está aqui, ore ao Senhor e declare a sua fé, e declare: sim, Senhor, eu quero viver os sonhos que o Senhor tem para mim. Sim, Senhor, eu vou viver todos os sonhos que Deus liberou para mim. Sim, Senhor, eu não vou trocar os meus sonhos por um prato de lentilha. Sim, Senhor, eu não vou deixar um ladrão de sonhos chegar perto de mim. Ore ao Senhor, ore. Deus não vai fazer nada na tua vida se você não falar, se você não se sacrificar. Os mornos Deus vai vomitar nesses dias. Que você não seja um cristão, um filho de Deus morno. Que você não seja um crente nesses dias. Que você seja sim um filho de Deus sonhador, que sonha os sonhos de Deus. Não olhe para o governo da terra. Não espere nada do governo da terra. Não espere que o exército vai fazer alguma coisa. Não espere uma intervenção do exército da terra nesses dias. Você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para o teu futuro que está em Deus. Você tem que olhar e ver e crer que o Senhor está fazendo algo. Deus está liberando algo grandioso esses dias. Não perca a fé, creia. Não seja um covarde nesses dias. Não seja um covarde que entrega todos os sonhos para uma notícia, para pessoas que vêm te roubar. Não seja um covarde. Não seja uma pessoa que se diz que é crente e está trocando tudo, está trocando Deus por uma notícia ruim. Eu não tenho paciência esses dias com gente covarde do meu lado. Eu não tenho paciência mais com pessoas que não sonham. Para você que não sonha, sinto muito, você não vai viver nada nessa terra. Para você que não crê na palavra, para você que não confia no Senhor, para você que é um crente de domingo, um crente de sexta-feira, para você que vem aqui tomar o lugar de outra pessoa, sinto muito. Ou você se torna um filho de Deus, cheio da presença, ou você se torna um filho de Deus quente na presença. Ou você se torna nesses dias cheio da presença, ou você não vai viver nada. Você pode muito bem
cair no cativeiro como José caiu numa prisão. Só que José caiu naquela prisão e nunca deixou de sonhar. Você pode ser um crente hoje, cair numa prisão emocional, de tanto ouvir notícia ruim e não viver mais nada, entrar numa depressão, entrar em uma ansiedade, entrar em enfermidade. José estava na prisão, mas nunca deixou de sonhar. José, ele entendeu quem ele era na presença de Deus, que ele era um filho de Deus. Filhos sentam na mesa. Filhos creem no que o pai fala. Filhos confiam no que o pai fala. Filhos dão ouvidos ao que o pai fala. Filhos não mudam de direção sem que o pai fale. Então seja um filho. Seja um José, um sonhador, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de força, cheio de ousadia, cheio do fogo, cheio da presença nesses dias.